Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês o livro O Samurai da Revolução, obra na qual nós acompanhamos então a trajetória de Fred Moemura ao lado de Ernesto Che Guevara na guerrilha boliviana no final dos anos 60. A obra é escrita por dois parentes do Fred, eu acredito que são irmãos deles, então trazem muitas coisas interessantes da vida dele antes de partir para Cuba, né, para estudar medicina, antes da própria adesão à guerrilha. E nós temos muitas fotos também, não só da guerrilha, né, que nos traz aqui ao longo da obra, em que nós podemos compreender um pouco melhor como era o dia a dia daqueles homens, né, que participavam da luta armada, né, com o sonho de construir uma Bolívia mais justa. E nós temos também fotos da trajetória da própria família do Fred, né? O Fred, como o próprio nome já diz, ele, o Samurai da Revolução, ele é um descendente de japonês, né? E então ele tem muito aquela questão do código de honra, e ele leva esse código de honra dentro da própria revolução. Tanto é que a gente vai, logo no início do livro, a gente já sabe, né, a trajetória e o desfecho deles, né? Mas quem já conhece a história da Revolução Boliviana, né, em relação à morte, né, de praticamente todos os revolucionários, já tinha uma noção de que provavelmente Fred ia acabar morto. Mas a gente sabe isso no início do livro. E isso não desmerece a obra em nada, né? A gente continua lendo na perspectiva de entender como era o dia da Revolução. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, olha esse trecho aqui. Molhado, com a roupa em frangalhos e sem o salto da bota direita, Fred caminha capenga. Está esgotado pelo esforço de atravessar o rio. Arrasta mais do que carrega, a mochila e a arma. Mesmo assim, encontra forças para apoiar os companheiros com outros volumes que haviam deixado. Então, vai dia a dia narrando as dificuldades que eles encontravam, né, na sobrevivência, porque é um grupo relativamente diminuto, se eu não me recordo, uns 30 bolivianos e uns 20 cubanos, até menos que isso, que acaba se defrontando com mais de 1.000 soldados bolivianos, né? Então, no início eles têm muitas vitórias, mas eles têm muita dificuldade de espalhar, né, as palavras da revolução e aderir mais pessoas, até porque o exército já fazia uma forma de perseguição não só física, mas também de difusão de mentiras em relação ao que os revolucionários defendiam, para afastar a população da luta, né? Para que a população tivesse medo dos revolucionários. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de eles conseguir adesão, né? Aquela ideia de foquismo, né? De espalhar focos da guerrilha que iam se levantar, convulsionar e expandir a luta, acaba não acontecendo. Muito por essa campanha de difamação que o exército, né, boliviano leva em relação aos propósitos da guerrilha, mas também pela própria dificuldade de se encontrar povoados na região e difundir aquilo que os revolucionários defendiam, né? E de encontrar também uma linguagem mais popular em relação à expansão da luta. Mas é muito interessante. Vamos a mais uma parte, né? Então, na primeira parte da obra, a gente acompanha o Fred até, né, o fatídico assassinato dele, né? Mesmo depois de derrotados, né? Ele estava na retaguarda, eles são aprisionados, o Fred se recusa a entregar os nomes, né, dos seus companheiros e é assassinado já quando estava preso. O desfecho da guerrilha, né? Quis o destino que em 1º de dezembro, 24 horas após a emboscada do grupo de Joaquim, ainda empenhado na busca da retaguarda, te avançasse pelo riacho que ia dar na casa de Honorato Rojas. Ao cair da noite, descobriram que ela estava vazia, mas tinha sido ampliada em várias barracas para o exército, abandonadas naquela oportunidade. Encontramos farinha, manteiga, sal e uns bodes. Matamos 2 que representaram um banquete com farinha. Então, assim, o que o livro é interessante? Ele é muito interessante não só para compreender a vontade, os propósitos, né, a ideologia que guiavam esses revolucionários, né, que abdicaram das suas próprias vidas para construir uma outra sociedade, mas também para conhecer as dificuldades do dia a dia, né, para acabar com aquela questão do sonho mais utópico na materialização da realidade. Porque ali eles enfrentam falta de roupas, falta de bota, falta de alimentos, doenças. Então o livro é muito interessante porque então ele dá um choque de realidade no que é a guerrilha, né? Na perspectiva das suas dificuldades, nas perspectivas das suas complicações. E é muito interessante porque então a gente conhece essa figura bastante emblemática, né? Que é um descendente de japonês, eu particularmente não sabia da existência do Fred, que adere à revolução, né? Que vai estudar medicina em Cuba, lá
vislumbrado, né, pelos avanços da Revolução Cubana, decide que é o caminho para sua pátria e volta então com o Che para sua pátria e tenta implementar um foco de guerrilha capaz de convulsionar toda a revolução. E a gente vê também a questão das disputas políticas, né, entre o Partido Comunista Cubano e o próprio Che, né? Então a gente vê toda essa dificuldade também de expandir a causa revolucionária, né, de fazer as pessoas que mesmo em uma situação de miséria acabam não aderindo à revolução, né? Muito naquela perspectiva que a gente às vezes imagina que a pessoa numa situação socioeconômica vulnerável tenderia a estar mais predispostas a aderir a uma revolução para romper com a sua situação de miserabilidade, mas muitas vezes as pessoas têm tão introjetadas em si, né, as amarras do capitalismo, que elas querem só reproduzir a própria desigualdade, né? Então, na verdade, elas querem só mudar o lado no qual elas estão. Então, esse livro é muito interessante porque traz todos esses pontos para refletir e, mais do que isso, traz o cotidiano do dia a dia da revolução, que é algo muito interessante. Nós temos uma noção de como foi o procedimento, o que aconteceu e como terminou, mas esse dia a dia, as dificuldades, o martírio carregado por esses homens é muito interessante. Então aqui ó, eu super recomendo, é um livro extremamente interessante, com 240 páginas, vocês vão ler numa sentada e vão gostar. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e também nos darem dicas de leituras. Até a próxima, pessoal!